Sejam muito bem-vindos, vocês que acompanham a CNN em todas as plataformas. Eu sou Raquel Landim, analista de economia, e este é o CNN Líderes. A cada semana eu converso com CEOs, empreendedores, líderes que administram empresas que são referências de mercado. Na próxima meia hora, vamos falar sobre outro aspecto do impacto da pandemia do coronavírus nos negócios. Para alguns setores, a crise se tornou oportunidade de prestar um serviço à sociedade brasileira e também de ganhar dinheiro. É o caso do Rappi, empresa de entregas, que viu suas atividades crescerem por causa do isolamento social. No programa de hoje, Sérgio Saraiva, presidente do Rappi. Sérgio, eu começo essa entrevista te perguntando para você nos dar uma ideia e um percentual de quanto foi o aumento das entregas do Rappi desde o início da pandemia. Olá, Raquel. Obrigado pelo convite a você e a CNN. Eu queria só contextualizar um pouco, né, como a Rappi tem se posicionado aqui no Brasil. Somos uma empresa de 5 anos, dos quais presentes no Brasil há 2 anos e meio. E nesses 2 anos e meio a gente tem investido bastante e tem crescido de forma significativa mês contra mês. E, de fato, nos últimos 30, 40 dias, depois pós-Covid, a gente tem sentido uma aceleração nesse crescimento. Mas é uma fase ainda de investimento. Então, a gente, neste momento, está num crescimento que foi expressivo. No início, nos primeiros dias, a gente chegou a crescer 3 vezes mais do que o mês anterior, o que, de fato, não há como se discutir que foi expressivo, mas depois teve uma certa acomodação e alguns setores, alguns verticais de negócios cresceram mais do que outros. Mas a gente sentiu uma demanda adicional e ficamos muito felizes, Raquel, porque no sentido de, neste momento, a gente conseguir contribuir para a sociedade brasileira e permitir um isolamento mais adequado ao que os médicos sugerem. Ou seja, a gente se vê como um grande facilitador da quarentena neste momento que o país tanto precisa. Com certeza, Sérgio, empresas de entrega têm sido um enorme facilitador aí, dando um pouquinho de qualidade de vida para a população. Vocês percebem um aumento mais forte nas cidades mais afetadas pelo vírus? O movimento é mais intenso em Rio, São Paulo, nas capitais, ou também tem movimento crescente no interior? Você pode dar um panorama para nós? São Paulo e Rio, Belo Horizonte, as grandes cidades tiveram esse crescimento que eu estava mencionando. As cidades intermediárias, as cidades menores, tiveram um crescimento um pouquinho menor, sendo que, obviamente, o nosso produto ele impacta uma cidade de fato grande, já com problemas de deslocamento, com dificuldades de trânsito, com distâncias gigantescas, etc. Então, de fato, nós somos mais adequados às cidades maiores. E o impacto, de fato, também foi nas cidades maiores. Agora, o que a gente vê é que tem uma mudança também de comportamento, né? Inclusive nas cidades médias e pequenas, porque o medo da pandemia, a incerteza, a possibilidade de ficar doente e não ter recursos, etc., afeta muito. Então, se olhar só o nosso negócio como um super app, que é o que a gente ele é impactado, mas se você olha desde venda por mecanismo de mensagem, desde de entregas de padarias, etc., nas cidades menores, acho que houve uma mudança na sociedade como um todo. E acho que essa mudança vem, de uma certa maneira, para se consolidar um processo que já vinha acontecendo. Então, um processo de compra por conveniência, que é um processo que gradualmente a vida da gente cada vez mais corrida, cada vez mais digital, cada vez mais no celular, ela já vinha se consolidando, e a nossa aposta é essa, mas ele teve uma forma acelerada nos últimos semanas, e a gente entende que, de uma certa maneira, parte dessa mudança veio para ficar. Então, a expectativa é que, de fato, esse processo seja mais longo do que a gente está pensando. É verdade, Sérgio, a gente tem essa sensação de que a pandemia acelerou a digitalização da nossa vida, né? Que tipos de itens as pessoas estão demandando mais agora que elas estão isoladas em casa? Vocês têm esse tipo de raio-x? No início, você para pensar, o que aconteceu? Vamos lembrar aí, foi mais ou menos um mês atrás, as pessoas com medo, né, com uma incerteza que tinham, elas começaram a procurar estoques de remédio, então se estocaram em farmácias, então farmácias
um crescimento expressivo, e de alimentos, produtos de higiene, limpeza, etc. Então, esse momento ele teve um grande aquecimento e depois ele teve uma estabilização. E aí, quando você consegue entender o que está acontecendo por trás, vamos entender quais são os efeitos. Então, na farmácia é muito fácil, são remédios antigripais, antivirais, vitaminas, etc. Quando a gente entra no supermercado, eu acho que talvez o medo de um confinamento mais longo, os produtos saudáveis cresceram mais que os demais. Então, as pessoas que já, de certa forma, provavelmente tinham uma atividade física que não puderam exercer na sua plenitude, procuraram, ao menos, ter uma alimentação mais saudável. É isso que a gente... É curioso, mas foi exatamente o que foi observado com os dados das vendas. Muito interessante. Sérgio, essa pandemia ela começou na China, né, no final do ano passado. Vocês perceberam o problema vindo? De alguma forma a empresa se preparou para isso ou meio que foi pega de surpresa? Como é que foi esse processo? Olha, esse processo, na realidade, a gente começou a chamar a atenção em janeiro, quando a cidade de Wuhan começou a ter mais visibilidade, o número de infectados cresceu de uma forma expressiva, e a gente começou a olhar ainda no final de janeiro o que estava acontecendo na China. Durante o mês de fevereiro, até mais ou menos o carnaval, a gente observou o que aconteceu na China, na Coreia, e já começou a observar também a Itália. E a gente, de fato, se preparou na semana pós-carnaval ali, começou a se preparar antes da pandemia, nos possíveis impactos. Então, como temos contato com empresas que têm produtos similares nesses países, começamos a estudar o que deu certo, o que deu errado, o que podia ter sido feito de uma forma diferente para as empresas, e começamos a nos antecipar. Então, fizemos, de fato, um grande planejamento, e quando chegamos em março, que começou, eu diria que a gente, 90% do que aconteceu, a gente tinha mais ou menos expectativa que fosse acontecer. Então, foi frutífero esse planejamento. A única coisa é que, em alguns momentos e alguns setores, tiveram um pico acima do que a gente previu, mas aí faz parte do encaixar no fit do país, da cidade, da operação. Então, o planejamento, sim, funcionou. Começou com praticamente 2 anos antes, de fato, da pandemia estourar no país. Entendi. Sérgio, explica um pouco para quem nos assiste e não está tão familiarizado assim com o setor de tecnologia, como é que funciona o modelo de negócios do Rappi? Como é que ele arrecada suas receitas, se é um percentual do valor da entrega e se, obviamente, se o volume de entregas cresceu, se a sua receita também cresceu. Explica um pouquinho. O modelo é de uma economia onde a gente vive, a gente conecta o ecossistema. Então, você imagina que você pode ter um restaurante, pode ter um supermercado, pode ter uma farmácia, um e-commerce, um varejo. Você tem o cliente na outra ponta e a gente tem os entregadores, parceiros aqui no meio. O que a gente faz é conectar o varejo, digamos assim, com os usuários, e o grande parceiro de entrega é o que faz o processo. Então, nós somos um aplicativo, obviamente 100% digital, que conecta esse ecossistema, as pontas desse ecossistema, e faz com que ele gire. Então, de uma certa maneira, nós conseguimos ofertar para o cliente que está em casa comodidade, conveniência, que ele consegue comprar o que ele quer na hora que ele quer, e, ao mesmo tempo, eu consigo o varejo, que não tem acesso a esse cliente, eu consigo que eles se conectem através do entregador. E o Rappi ganha um percentual dessa transação? Explica um pouquinho. Então, o cliente paga o preço da loja, o preço que ele comprar na loja é o preço que ele vai pagar em casa. Então, se ele está comprando no restaurante, o preço do restaurante entrega em casa. Ele paga por uma taxa de entrega e uma gorjeta, se ele quiser, que é 100% do entregador. Do restaurante, a gente compra uma comissão de venda para que sustente todo esse ecossistema. É sempre isso que a gente faz. Certo. É relativamente simples. Entendi. Sérgio, com a pandemia, vocês tiveram que aumentar a contratação de funcionários, aumentar o número de entregadores. Como é que foi a chegada dessas pessoas e se você pode nos dar um percentual de quanto foi esse aumento? Ademais do crescimento, a gente teve que contratação chama shopper. Então, quando você faz no seu aplicativo, no Rappi, você faz uma compra de supermercado ou de farmácia, a gente tem uma pessoa que fica na farmácia ou no supermercado, que é um comprador profissional. Ele vai fazer a compra para você.
Então, você especificou o que você quer, ele seleciona, ele te pergunta, por exemplo, você pode ter um produto que tem uma condição melhor, ele pergunta se você quer a fruta mais madura, menos madura, ele faz algumas perguntas e ele embala, paga e entrega a um parceiro que é um motorista entregador. E neste caso pode ser, se as compras forem pequenas, uma moto, ou as compras maiores podem ser por carro. A gente começou a usar carro até porque mudou o perfil agora em março. E chega na sua casa. Então, nesse processo, é como a gente funciona. Então, dos shoppers, nós aumentamos em uma quantidade 3 vezes mais, então seguiu o crescimento da receita. E dos entregadores, e aí lembrando o entregador, antes de falar, o entregador ele funciona muito na economia compartilhada, né? Ele não é um funcionário, ele é um parceiro, ele é um profissional que pode trabalhar para a gente, pode trabalhar para o concorrente, e ele pode trabalhar 1 hora por dia, ele pode trabalhar 5 horas por dia, ele pode trabalhar todos os dias da semana, ele escolhe conforme a conveniência dele. E aí esses parceiros entregadores, a quantidade cresceu em 4 vezes. Por quê? Porque eu acho que também uma demanda que aconteceu com medo também do desemprego, muita gente foi procurando uma renda alternativa. Isso a gente entende que é uma forma, inclusive, de ajudar o próprio ecossistema que eu estava falando, a economia do país. Certo. Sérgio, eu me lembro um pouco antes da pandemia que o Rappi havia feito uma redução, acho que em torno de 6% da sua força de trabalho tinha sido ali uma exigência, não sei se dá para usar essa palavra, de rentabilidade feita por um dos sócios, o SoftBank. Agora, em retrospecto, eu te questiono, foi um erro? Olha, Raquel, não. Eu vou te explicar por quê. Toda startup ela passa por uma fase que é uma fase de investimento, é uma fase de inclusive, consumo de caixa. A gente passou por essa fase, continua nessa fase, porque é uma empresa nova, 5 anos agora. A gente continua investindo, a gente ainda tem um investimento de caixa significativo. Por quê? Porque você monta uma estrutura para atingir um país e aí você tem um processo de crescimento, trazer novos usuários, novos clientes. Então, essa saída que aconteceu no final do ano passado, ela foi uma saída necessária para ajudar, inclusive, a reorganizar a casa. Porque a gente cresceu de uma forma muito rápida e precisava se reorganizar. Sérgio, quais os cuidados que os entregadores do Rappi, que estão aí um dia na porta de um prédio, outro dia na porta do outro, estão tomando para não se contaminarem com o novo coronavírus? A gente acredita muito na saúde do ecossistema, então a gente sempre prezou e continua cada vez mais pelo processo com restaurantes, com supermercados, com os entregadores, com shoppers que eu acabei de mencionar e com o cliente final, com nossos usuários. Então, desde o início, e com parte daquele plano que eu comentei ainda há pouco, nós contratamos uma infectologista que mapeou todo o processo, viu os pontos de contato, viu os eventuais pontos de risco e nos orientou. Quando o alimento entra, ele entra, já sai da cozinha, entra numa embalagem com um selo de qualidade, um selo de segurança, que o entregador coloca na sua mochila e ao chegar no local, a gente colocou 100% das entregas sem contato. Quando chega o pedido, o cliente recebe um push dizendo: chegou o seu pedido, observe as normas de segurança e cuidado com os alimentos ao chegar em casa, lave as mãos, tenha os cuidados de prevenção. As empresas de entrega como o Rappi foram considerados serviços essenciais na pandemia, mas muitos trabalhadores desses setores essenciais estão com medo. Como é que vocês estão lidando no Rappi com esse aspecto psicológico, mental dos trabalhadores? A gente tem feito é garantir que aquele protocolo que eu acabei de falar está funcionando. Então, aquele protocolo, ele garante que se ele seguir, ele não vai ter contato no restaurante o mínimo possível. Ele com o cliente ele não tem contato então ele está protegido do processo de entrega da Rappi. Constantemente a gente tem comunicado com eles, eles ficam no app e a gente tem soltado mensagens que estimulam. Então, de uma certa maneira, eu diria que a gente não tem impacto até o momento, um impacto relevante no aspecto mental, no aspecto psicológico dos entregadores. Eu acho que até agora estamos razoavelmente bem. Não há relatos significativos até agora.
Você já respondeu um pouco a próxima pergunta, quando você disse que está pagando aí 14 dias de trabalho para o funcionário, mas eu vou enfatizar esse ponto que eu acho que é um ponto importante. Em abril, a Justiça tinha concedido uma liminar obrigando o RAP a pagar pelo menos um salário mínimo para os seus entregadores com suspeita de infecção ou em grupo de risco. Como é que está? Vocês ainda estão cumprindo essa determinação? Me explica um pouco como é que está funcionando, como é que está a situação do trabalhador grupo de risco ou daquele que foi infectado? Olha, a gente recebeu sim, foi em liminar, e essa liminar já teve sua cassação por vários motivos, mas a gente tem, primeiro, então esses 14 dias cobre o que estava na liminar, que são 15 dias, então está bem dentro do protocolo que a gente está seguindo, não há o menor problema. E com relação ao valor, é o valor dos últimos 14 dias trabalhados para os 14 dias seguintes. É uma regra que nós estamos usando, que já achamos justa. Em alguns casos é muito maior que um salário mínimo, em alguns casos é menor que o salário mínimo. Vai ser proporcional ao nosso protocolo de trabalho. Como é que a gente trabalha? A gente trabalha à medida que, se você trabalhar uma entrega, você vai ter proporcional àquela uma entrega. Se você teve 50 entregas, você vai ter proporcional. Então, a gente faz de uma maneira que a gente considera equilibrada para o tipo de trabalho que foi feito e o valor do afastamento a posterior. Essa é a grande diferença. A medida provisória, ela também determina que a gente entregue álcool gel e máscaras, que a gente já fazia, e determina também, Raquel, que pessoas com mais de 65 anos sejam afastadas. Então, a gente já mapeou essas pessoas, já iniciou o processo, a gente concorda, já mapeou, já iniciou o processo, e a gente está no processo de afastamento dessas pessoas mesmo. Mas aí essas pessoas que são afastadas, elas perdem a remuneração ou elas continuam sendo remuneradas? Elas continuam sendo remuneradas pela média, elas são afastadas por 14 dias, que é o que 15 dias no caso da liminar, e elas serão remuneradas pela média que elas tinham no período anterior também. Sérgio, você mencionou que essa liminar acabou cassada. Eu queria que você explicasse um pouco por que a liminar acabou cassada e queria discutir com você essa questão do vínculo empregatício, né? As empresas de entrega sempre bateram muito nessa tecla, que elas não têm vínculo empregatício com os entregadores, porque eles ali podem trabalhar para a empresa e para o seu concorrente. A pandemia não deixou aí um pouco mais evidente que esse vínculo empregatício existe? Como é que vocês estão vendo essa questão? A pandemia não deixou esse vínculo mais evidente. Hoje, um entregador, é comum você receber entrega, inclusive com a bolsa do outro, com a camisa de outro. É comum o entregador trabalhar para 3, 4, às vezes 5 empresas diferentes. Se você conversa com eles, a gente faz painéis com eles, eles abrem e vão escolhendo qual que é a mais adequada para ele naquele momento, qual que é a corrida que faz mais sentido para ele. Então, a nova economia compartilhada, ela é exatamente isso. A gente já viu em aplicativos de transporte, em várias outras situações, onde a ideia é que as pessoas tenham liberdade para trabalhar a hora que quiserem, o quanto quiserem, e aí sim vão oferir resultados conforme o trabalho delas, o esforço delas. Então, a ideia entramos com o objetivo de caçar a liminar, porque a liminar ia muito na linha de um vínculo empregatício, no nosso entendimento. E não é exatamente essa proposta que a gente está falando, como eu acabei de descrever, exatamente diferente disso. Mas, não obstante, apesar da liminar ter esses pontos que podem gerar esse vínculo, a gente está cumprindo tudo que faz sentido para o entregador. Então, afastando as pessoas com mais de 65 anos e remunerando, dando os equipamentos, fazendo com que não sejam prejudicados o funcionário. A única coisa é que ter o vínculo empregatício no nosso setor simplesmente não é a proposta de valor e não é o que na prática acontece. Então, se a gente olhar os aplicativos de transporte, é a mesma coisa, todos de entrega, não só de alimentos ou como o nosso, todos têm a mesma característica. É um modelo novo, é uma evolução do que tinha no passado. Esse é o nosso entendimento. Mas então vocês estão cumprindo todas as determinações e dando todo esse suporte para os entregadores, não por vínculo empregatício. Então, por qual motivo que vocês estão fazendo isso? A parte da companhia de preservar os entregadores, que para mim, para a companhia é o princípio maior, é o que a gente está preservando em relação aos entregadores. Faz sentido? É necessário? Nós vamos fazer.
E essa tem sido a decisão da companhia. E não só isso, tá? A gente, por exemplo, quando a gente fala de retornar no ecossistema, acho que, se você me permite, a gente tem feito algumas coisas que são relevantes, tá, Raquel? Por exemplo, pessoas com mais de 65 anos podem ter o aplicativo da RAP de graça por um mês. Então, o que significa isso? Então, meu pai tem mais de 65 anos, ele vai se cadastrar com o cartão dele, mediante a validação pelo cartão da idade dele, ele pode usar os serviços da RAP por um mês, de graça. Outra coisa que a gente tem feito bastante criamos um botão de doação onde o próprio usuário pode doar sua contribuição, pode doar R$1, R$5, R$500, para que a gente ajude a entidade que trabalha em comunidades carentes. São 37 comunidades carentes, então tem um botão de doação na RAP. Doamos também, como parte desse retornar no ecossistema, Raquel, que eu acho que é importante, a gente está aqui pelo longo prazo, então não queremos de forma alguma oferir resultados no momento onde o país, o mundo, está precisando de ajuda. Então, a gente doou 50 mil refeições aos profissionais de saúde, médicos, enfermeiros, técnicos do estado de São Paulo. A ideia é que ajude nos hospitais, sejam hospitais regulares, sejam hospitais de campanha, para ajudar a combater o corona. Outra coisa que eu acho que é relevante também, como no ecossistema, permita alongar a resposta, mas alongar no sentido de... Você viu que a gente cobra uma comissão de restaurantes. Nós reduzimos as comissões dos restaurantes, temporariamente, até para partilhar deles um momento difícil, e, ao mesmo tempo, tínhamos um prazo de repasse dessas comissões, que eram 14 dias, a gente trouxe para 7 dias. Então, de novo, nós não somos uma empresa que quer se aproveitar, pelo contrário, temos investido muito para colaborar o máximo que podemos para o ecossistema ter sua sobrevida e a melhor forma de subsistir nesse período de crise. Oxalá você esteja certo, Sérgio. Impressionante como a tecnologia está nos permitindo estar próximos, mesmo estando distantes. Sérgio Saraiva, CEO da RAP, muito obrigado pela sua participação no CNN Líderes. Muito obrigado, CNN. Muito obrigado, Raquel. E este é o CNN Líderes. Você já sabe, toda semana eu, Raquel Landim, converso com CEOs e lideranças sobre como administram empresas que são referências de mercado. Fique ligado e até a próxima!